Programa Nossa Gente, com Kleber Chicrala, uma realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, USP. E hoje estamos recebendo uma pessoa muito especial, Nissete Campos. Ela é nascida em Icém no dia 6 de outubro de 1952 e aos seus 61 anos de idade tem muita história boa para contar. A começar no quintal extenso, brincando e aprendendo com a sua avó querida. Nissete, fala para mim, 7 anos a avó já te ensinava sobre plantas medicinais, como que era isso? A bem da verdade, Kleber, como vai? Você está bem, em primeiro lugar? Sim. Muito obrigado pelo convite para participar do seu programa. Obrigado ao Vanderlei Banhato, agradecimentos ao Brás, o técnico. Mas é assim, eu nasci em Água Doce, hoje chama Icém, né? Em Tupi-Guarani, Água Doce, eles passaram então para Icém. Mas eu comecei com 3 anos de idade. 3 anos? 3 anos. A minha avó, colchão de palha, aquela coisa toda, né? Fundava, assim, era legal pra caramba, gostoso, né? Assim, né? Pumba, ia lá pro fundo. E a minha avó, ela colocava a gente para esquentar os pés, para deitar nos pés, para esquentar a cama para ela. Os pés dela eram muito gelados, eu acho. Chegava assim, tipo 3, 4 horas da madrugada, não tinha luz, não tinha nada, época de lamparina, né? Aquela coisa que deixava o nariz do preto com aquele óleo que saía daquela lamparina lá. Interessante. E aí ela me empurrava com o pé, vamos, porque ela era brava pra caramba, mas uma mulher excepcional. Ela me deu toda, assim, o alicerce da educação, que hoje eu sou tão apaixonada pela educação, pelo meio ambiente, graças à minha avó Custódia. Que interessante. Aí levantava às 3 horas da madrugada, mesmo de madrugada, assim, e ela ensinava que a gente tinha que ir colocando as mãos nas plantas, e ela de repente falava assim, que planta é essa? Eu acho que pelo toque, pelo cheiro. Sim, tinha que sentir. E tinha um abacaxizal assim, uma vez só eu fiz isso. E eu passei a mãozinha piquititinha ali na coroa, nas 3 coroas aninhos, assim. Né? E aquilo sangrou tudo, ela entrou, cuidou, e ainda levei uns petelecos, uns croques na cabeça. Você tem que, de dia, olhar o quintal, saber por onde anda, para não... saber onde está o abacaxizal para não passar a mão, para não se ferir, ver onde tem buraco, madeira, esse tipo de coisa, para você não prego. Você tem que visualizar à noite o quintal. Mas ela cuidava de vocês, acho que com o auxílio das plantas medicinais, das ervas medicinais. Sim, ela era analfabeta, né? Ela não sabia ler nada, mas aprendeu na marra, assim, sozinha. Depois ela conseguiu um livro de medicina. Sim. Medicina fitoterápica, né? Sim. E ali ela cuidava do povo. Ela era parteira também, fazia os partos. Olha. Quando nascia a menina, ela já dava o brinquinho, já furava a orelha e colocava o brinquinho. Olha só. Minha avó era uma muito pessoa... prática. excepcional. Tudo de graça ela fazia. Tudo de graça. Sim. O presente para a criança era dela, que era o brinquinho da menininha. A avó Custódia. A avó Custódia. Eu só fiquei com pena, porque os meninos ganhavam o que será dela? Eu não, acho que nada. Nada, talvez um abraço, um afago, mas daquilo tudo que você vivenciou, uma coisa ficou, né? O seu amor pelas plantas medicinais, pelas histórias. Você, na verdade, se tornou, pelo que eu sei, pelo que eu percebi, uma pessoa que trafegou pela vida experimentando, entendendo, aprendendo, bem aquilo que a dona Custódia... Sim, pelos caminhos tortuosos do quintal, né? Eu sigo até hoje meus caminhos tortuosos, mas com muita ajuda de várias pessoas bondosas que vivem a aparecer no meu caminho. Né? Eu vivo graças a essas pessoas que são colocadas na tua vida. São colocadas, sabe, Kleber? É uma coisa interessante isso. É interessante, é bonito, né? Porque eu sou meio bravona também, porque, né? Sou muito ética, não gosto das coisas erradas, não gosto de... gosto bastante de profissionalismo, sabe? Interessante. Corro do que...
Hoje está difícil, né? Está mais difícil. Tá mais difícil. Os tempos estão mudando. Tá mudando. Mas o quintal largo, grande, com inúmeras árvores frutíferas, também era palco para aquelas crianças subirem em árvores, brincarem de tudo quanto era tipo de brincadeiras. E olha, estripulia era que não faltava, era isso mesmo? Sim, agora tinha... A minha avó ensinava muito, então a gente olhava assim a jabuticabeira, né? Bom, a jabuticaba tá preta, mas ainda não pode apanhar. Então ela estava preta pra gente, mas ela estava assim de vez, né? E se a gente apanhasse, minha avó corrigia. Então ela ia ensinando, espere a fruta maturar, né? Para depois... Divide para todo mundo, tem a cidade inteira que vai chupar jabuticaba, que vai chupar manga. Então, ela ensinou também a gente a esperar, né? A época das frutas, das estações, e sempre lembrar que a gente tinha que ajudar o próximo. Que tinha muita fruta, tinha para os passarinhos, ela falou, não apanha lá em cima. Ela falava, apanhar, né? Vai apanhar a fruta lá em cima, porque ali é para os passarinhos, para as aves. Com isso ela foi moldando a tua personalidade. Foi moldando a personalidade da gente. Que interessante, a divisão, o saber esperar, o dar tempo ao tempo, a hora certa. Eu não sei me esperar muito não, algumas coisas ela não conseguiu comigo. Não dá tempo, né? Daquela vontade incrível. É muita coisa que eu quero fazer, eu fiquei meio polivalente, mas não me especializei em nada, assim, sabe, de profundamente. Não, eu fiquei com coisas mais multidisciplinares mesmo. Mas é gostoso, né? É isso que dá o sal, o tempero na tua vida. Né? Mas por isso que sou agitada, fico para lá, para cá, porque eu falo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E já nós vamos perceber que essa pessoa agitada escreve livros, dá palestras, entende gente e procura respeitar muito a natureza. É uma pessoa bastante interessante, mas, além disso, ela teve momentos assim que ela falou, nossa, eu fiz certos brinquedos que hoje em dia não faria mais. Nossa. A exemplo de furar 2 latinhas e andar parecendo saltos. Essas latinhas de Nescau, na época não sei se existia Nescau, nem sei se vale a pena também citar marca aqui, que o Nescau te ajuda nos seus programas também. Mas enfim, a gente foi fazer um furo no meio de 2 latas. E por baixo a gente dava um nozão assim, num cordão, passava o cordão e dava um nó bem grande ali. Sim. Para não passar o buraco. Sei. E depois colocava o dedão assim, o pé, tinha que ser descalço, não podia ser nem de meia, nem de sapato, nada. Sei. E ia caminhando com aquela lata, erguendo o cordão, né? Um senso de equilíbrio incrível. Mas era um negócio muito perigoso, sabe? Então quando minha avó Custódia pegava, ela... mas os brinquedos eram feitos de forma simples, ao exemplo de fazer uma vaquinha com uma batata, com uns gravetos de madeira. Sim. Era isso mesmo? Era isso mesmo, punha rabinho, colocava olhinho com semente, 4 pezinhos assim meio arqueado assim, né, para poder segurar. Fazia a vaquinha, fazia o boizinho, fazia os filhinhos quando a batatinha era menor, né, fazia os filhinhos, brincava sob o mandiocal, varria embaixo do mandiocal para poder brincar de casinha. Mas eu gostava mais de brinquedos assim de meninos mesmo. Então um dia eu pedi para minha avó, eu quero um revólver de espoleta. Estava na moda. Que interessante. Então era o revólver de espoleta. Você lembra como que era o revólver de espoleta? Você abria, colocava a espoleta. Colocava algumas... Era um disco de espoleta, né? Sim. Não, o meu era uma fita. Era uma fita, isso mesmo. Era tempo da fita. Tempo da fita. Nossa. Eu sou velha. E a fitinha, como ela batia, pá, dava aquele estourinho. E eu ficava lá sozinha, porque eu ia passar as férias lá, porque eu vim com 7 anos de idade, morar em São Carlos. Então, mas eu passava todas as férias do ano lá. Lá em Água Doce. Em Água Doce, 100, né? E minha avó comprou. Meu tio não gostava muito, falava, essa menina tem que dar um jeito nela, porque isso daí vai virar homem, e porque não sei o quê. O tio ficava o tio ficava preocupado. E eu não queria nem saber, eu queria ser moleque, tá tudo certo. Como que era o nome do teu tio? Alcides. Seu Alcides. A gente chamava de Tida. Tida. E a minha avó falava, não se preocupe não, ela é criança, ela é pequena, deixa ela gosta disso daí, deixa ela brincar. Pronto. Aí ele fala, a senhora fica mimando essa menina, não sei o quê, mas a minha avó, ela era brava, mas alguma coisinha ela me mimava.
Ela gostava. No fundo era a netinha querida, né? Sim, e depois saiu a calça do Roberto Carlos. O Roberto Carlos na época estava muito famoso. Calça brasinha. Mulher não usava calça. Como que mulher vai usar calça? Meu tio não admitia de jeito nenhum, assim, sabe? Nossa. Aí minha avó, eu quero a calça brasinha, eu quero a calça brasinha. E fiquei em cima dela, mas eu queria mesmo, era uma calça. E ela acho que comprou, teve que encomendar numa loja, cidade muito pequena. Tá. Veio acho que de Olímpia. Olha só. E aí no dia, aí eu falei, agora eu quero uma camisa. Camisa de homem. O botão é trocado. De mulher eu acho que é daqui pra cá. Tá. E de homem é daqui pra cá. Tá. E minha avó também costurava, além de fazer parto, além de fazer sabão de soda. Sabão de soda no tacho. Era poço caipira, fogão a lenha. Fogão a lenha. Não tinha luz, apesar da usina de Marimbondo já estar ali sendo formada já, mas a luz primeiro foi para São Paulo. E Água Doce, que estava encostado ali na usina de Marimbondo, ficou sem. E, enfim, né, era uma vida muito sacrificada. Lavavam roupa na tina lá. O banheiro ficava lá naquele mato, que era uma privada daquelas... Era fossa, na verdade, né? E eu morria de medo de ir até lá, para mim era longe, assim. Eu tinha medo de cair naquele buraco. Naquele buracão lá. Nossa, era complicado. E aí eu sei que no dia de eu vir para São Carlos, que eu tinha aula, meu tio falou assim... Eles colocavam, né, aqueles ternos de... Aquele pano que amarrota bastante, isso aqui. É o linho. O linho. O linho. Branco, e colocava aquela capona em cima. Uhum. E eu fiquei de calça comprida e com a camisa que minha avó fez, de homem, né, masculina assim. E fiquei esperando a jardineira, porque a gente ia até Rio Preto, São José do Rio Preto, para depois pegar para São Carlos. E eu falei, como é que eu vou? Ele não vai deixar eu viajar de calça comprida. E era a minha paixão ter que viajar de calça comprida. Aí ele foi na frente, vê se vem logo, não sei o quê, eu fiquei escondida. Tá. E era assim na esquina que pegava a jardineira. Tá bem. Enquanto ele conversava com os homens ali fora, não sei o quê, eu passei raspando por ele e entrei e fiquei no fundo do ônibus. E eu tinha muita vergonha do meu nome mesmo, original. É mesmo? Porque as pessoas, é um nome italiano e as pessoas... eu tive muito, hoje chamam de bullying, que eu não tive problema nenhum com isso, tive na época, hoje, né? Não, mas o seu nome original? Aniceta. Aniceta. Mas só que o C, ali um Aniceta. Tá. Aí daí para a criançada fazer um... Vai fazer ligações não tão legais. Eu ficava muito desesperada, e ele entra no ônibus e grita, Aniceta! Né? Ele fazia assim. E eu quieta lá, no fundo. Tá. Porque a jardineira tem que sair, senão ele vai mandar o homem da jardineira e o motorista esperar para eu colocar saia. Tá. Vestido. E eu não vou usar vestido. Eu gosto de... colocar calça. Colocar calça. E aí ele ficou chamando, tá, o homem saiu, de repente, até ele chegar lá no fundo. Por que você não responde? De repente ele olhou e falou, que isso? Mulher não usa calça? Né? Uhum. Eu pensava, mas eu sou uma criança. Uma criança, né? Olha que interessante, não? Eu não via problema naquilo. Aí ele teve que me aguentar ainda até lá, ele falava, dá até vergonha. Né? Então, eram uns princípios, assim, muito arraigados. Mas você já vem quebrando esses princípios desde pequenininha. Eu sou uma quebradora de regras. E na verdade é isso mesmo, porque na adolescência ela era contra a ditadura. E olha como foi. Ela não aceitava, como ela já havia sido criada com tanta liberdade, com tantas verdades que a avó querida havia ensinado, e ela, lógico, assumiu tudo aquilo de uma forma bastante interessante. Ela foi lá e falou assim, não, ditadura não. Foi assim mesmo? Foi assim. Como foi? Os amigos, né, também faziam a cabeça da gente facilmente, né? Eu era bastante ingênua, viu, Kleber? Uhum. Então, mas se a pessoa me convencesse, mas eu também não tinha muita base. Uma pessoa para te convencer, você tem que ter base das coisas para saber se a pessoa está te falando verdades ou não. Eu não tinha nada. Então, eu chegava e falava, o sistema está errado e nós temos que tirar os... Você comprava a ideia e vamos lá. Vamos lá. Aí tinha reunião à noite, assim, eu pulava a janela escondida da minha mãe, porque, se minha mãe soubesse, né, que eu estava no meio desse povo. Aqui em São Carlos? Aqui em São Carlos. Olha só. E ia, e ensinava até pegar em arma.
Verdade. Verdade. Naquela época até pegar em arma. Sim, né? Olha só. E eu já estava lá com meu revólver de espoleta. Pronto. Tava tudo certo. Mas, enfim, aquela revolta que eles iam colocando na cabeça da gente, vamos para São Paulo e vamos Mudar o mundo. mudar o mundo, né? Uhum. E, assim, frequentava esse pessoal, eles iam em casa também, minha mãe era uma pessoa bastante generosa, apesar da pobreza em que se vivia, Sim. ela dividia o que ela tinha com as pessoas todas. Ela falava, eu não vim nesse mundo para ter coisas. Eu tinha 17 anos, não tinha geladeira e não tinha televisão, essas coisas não tinha. Olha. Já tinha começado, era preto e branco ainda a televisão, Sim. mas muita gente tinha. Minha mãe falava, não, todo o dinheiro que entrar, porque a gente trabalhava de dia e estudava à noite, É mesmo? todo o nosso dinheiro dos irmãos era dado integralmente na mão dela. Tá. E ela comprava comida. Agora, Qualquer pessoa que passasse por lá comia. Qual o seu primeiro emprego? Eu acho que foi quando eu comecei ali nos 7, 9 anos, de 7 a 9 anos mais ou menos, catando osso, latinha. O homem lá que comprava... Tinha um homem que comprava, pesava e te pagava. Sim, ele gostava de alumínio, né? Que alumínio acho que era melhor para ele e tal. Caro. Mas tudo começou como uma brincadeira, bem da verdade, né? Começou como uma brincadeira, a gente no quintal, assim, vamos caçar tesouro, eu e uma amiga. E passava um homem tilintando lá, falei, o que esse homem quer lixo? Batia, tlim, tlim, tlim. Falei, que barulho que é esse homem esse? quer lixo Esse homem aí? quer comprar lixo? Aí eu falei para ele, peraí, por que o senhor compra lixo, né? Ele falou assim, isso daqui eu dou um destino para ele depois. Mas eu pago por isso, se você pegar. Pronto. Aí ensinou, e lá tinha muita construção em São Carlos, né? São Carlos estava crescendo, era pequenininha, estava crescendo. Ele falou, então você vai ali, o homem faz uma alça numa lata de tinta para você, você pega umas 3 latas de tinta, ele coloca a alça para você, porque não tinha alça, não sei porquê, Não existia. Não existia, eram umas latas assim. Numa você separa para mim, vidro numa, olha, descalço naquele terreno que tinha de um tudo, era uma maravilha. Tinha cada tesouro maravilhoso ali, tinha vidro, tinha osso, as pessoas comiam carne, né? Jogavam osso. Eu ia colocando. E fui lá, ele me deu um monte de dinheiro, eu não sabia quanto que era aquilo. Tá. Então, me deu um monte de dinheiro e eu corri lá para minha mãe, olha, onde você arrumou esse dinheiro? Porque primeiro ela batia, depois ela perguntava. Tá. Aí eu falei que o homem tinha me dado aquele dinheiro porque eu catei aqueles tesouros ali para ele e tal. Perfeito. Aí ela considerou que aquilo podia ser um trabalho. Pronto. Agora você vai todo dia. Pronto, agora vai. Todos os dias eu ia lá pro terreno baldio, né? Agora... E o povo jogava tudo ali, não tinha esse negócio de lixeiro. Jogava tudo naquele quintal. Pronto. E eu esperava o homem passar, tudo aquilo. garimpava. Agora, a verdade é que o que não faltava era chinelo. Quando aprontava, ela entrava no chinelo. Naquela época não era assim, não, tem que ser, conversar. Não, primeiro uma chineladinha, né? E depois a gente conversa. Era assim mesmo? Se fosse chineladinha, tava bom, né, Kleber? Eu não sei se você lembra daquele cordão de ferro que você tinha que colocar no ferro. Isso. Minha mãe dobrava aquilo do lado do plugue e mandava. Pronto. Ela chegou a ser chamada na escola, porque não existia esse negócio de conselho tutelar, essas coisas. Porque fiquei marcado o corpo inteirinho, assim. É mesmo, chegou. E por coisas assim que eu brincava na rua, ela impunha um horário e eu não obedecia. Então ela ia me buscar na rua de cordão de ferro. Pronto. E as amigas avisavam, tua mãe. E ela vinha com a mão para trás. Quer dizer... Já chegava com o cordão. Já chegava mandando de qualquer jeito. Depois ela pegava uma bacia, que ela tinha enorme, que a gente tomava banho de bacia. De bacia, isso mesmo. Bacia. E ela colocava álcool, sal. E fazia você tomar banho depois de ter levado depois daquelas feridas. Doía, hein? Doía. Era para lembrar, né? Para marcar. Que a mesma coisa que passar gilete escorregada dentro do álcool. Deus me livre. Nossa. Mas, de qualquer maneira, eu não me importava. Eu queria era brincar. Pronto. Aí chegava uma hora que ela batia, eu falava, pode bater. Bate. Eu indo pro meio do mato, punha cantil do lado, uma faquinha quebrada, vou matar onça, sabe? Vou lá... Viajava como ninguém. Você não parou de viajar, né? Porque, olha, gente, deixa eu pegar uma novidade aqui para vocês. Olha, ela se tornou uma escritora
maravilhosa, gente. Isso aqui é resultado dessas viagens que ela fazia. Ela viajava mesmo com a faquinha quebrada e hoje olha, uma escritura, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, vocês vão adorar, viu? Mas a mãe não sabia viver sem dividir. Uma mãe que não fazia diferença e ensinou isso para ela. Podia ser pobre, rico, como ela mesmo declinou, prostituta, ou qualquer tipo de rótulo, ou qualquer tipo de limitação, não interessa. Chegou em casa, vai se alimentar. Era assim mesmo? Sim, e às vezes tinha as moças das fábricas que passavam de manhã e tomavam café em casa. Ah, que bonito. Né? E às vezes a pessoa chegava 2, 3 horas, 4 horas da tarde. A primeira pergunta dela, já almoçou? Se não, a pessoa ficava meio assim, porque as pessoas tinham vergonha na cara, Kleber. Tinham, né? Tinham vergonha, tinham ética, tinham moral, sabe? As pessoas ficavam assim, ela já ia para o fogão, já fazia o prato de comida. E a gente tinha um preto velho, eu não tenho problema em falar um preto velho, que Lógico. eu amei, amo até hoje. Sim. Faz tempo que ele se foi. Tá. Ele tinha um olho, um olho era furado, que ele passou numa cerca de arame farpado. E esse preto velho ajudava, tinha uma carroça, ajudava muito, assim, fazer coisas para homens. Meu pai deixou ele ali porque meu pai vivia viajando, atrás de boiada, atrás de cavalo alazão, entendeu? Então meu pai era um bom vivan, né? E ele vivia indo para Goiás buscar boiada, cavalos. Ele morreu amando os cavalos e tendo um monte de cavalos. Olha que interessante. Mas ele, assim, ele não Seu tinha uma Luiz. responsabilidade com a família, o seu Luiz, né? Seu Luiz não... Aí a dona Irene tinha que se virar sozinha com 6 filhos. Então, é complicado. E esse seu Monteiro era a minha paixão, assim. Só que de vez em quando ele gostava de uma pinguinha. Tá. E eu ficava assim, né? Ele... Puxa, queria uma pinguinha e tal, e não tinha. Minha mãe falava, vai beber, não sei o quê. E eu falava, eu não tenho um centavo para dar uma... Eu ficava brava com ele, não pode beber, não sei o quê e tal. Porque às vezes ele vinha com paçoquinha no bolso, ele sabia que eu gostava muito de paçoquinha. Elas eram desembrulhadas. No bolso, com uma calça suja. Eu comia aquilo com o maior... Sabe, ele me trazia uma paçoquinha. Ele conseguia. Eu falei, eu vou ter que conseguir comprar uma pinga para ele também. Ele compra uma paçoca, eu não consigo dar uma pinga para ele. Aí a gente ia até no bar da esquina, assim, e falava pra minha mãe que ia comprar paçoquinha. E... Na verdade era a pinga do seu... Aí chegava lá, ele achando que era paçoquinha. Eu falava, dá uma pinga. Dá uma pinga. É para ele. É para ele. Aí ele virava assim, aquela pinga, e ele falava, mas irmãzinha branca, ele me chamava de irmãzinha branca. Irmãzinha mas branca. Irmãzinha branca, porque dava para você comprar paçoquinha. Falei, pois é, dava para comprar paçoquinha, mas eu quis te comprar essa pinga aí, que isso aí faz mal, hein? Isso é porcaria, mas está viciado. Então eu, sabe? Que coisa bonita, né? Foi uma relação que eu tive momento. com ele muito, muito forte. Tem saudade dele? Tenho saudade dele. Como era o nome dele? Seu Monteiro. Seu Monteiro. Seu Monteiro. Agora, vamos transcender um pouquinho, vamos brincar como sempre você aprendeu. Se você pudesse falar com o seu Monteiro agora, e se ele estivesse presente aqui com a gente, o que você diria para ele? Eu acho que eu ia beijar muito ele, assim, sabe? O rosto dele, a cabeça, porque ele ficava de 4 para eu subir nas costas dele, para ele andar de cavalo. Sabe, eu acho que eu ia só abraçar muito ele. Amor. Abraçar e beijar muito. Acho que não precisaria nem de palavras, viu, Kleber? Não, né? Não. Palavras não, né? Não ia precisar. Mas e para a Dona Irene? O que você diria? Dona Irene eu diria, olha, a senhora foi... ela morreu agora em novembro e a gente acompanhou tudo, né, assim, de perto, o problema dela. Foi uma pessoa super justa, tal. Eu acho que ela pecou apenas no exagero, né, da educação. Tá. Mas isso é fruto também da criação dela, que também foi... prejudicado. Minha avó era muito brava também. Então isso foi passando, ela não conseguiu limpar. Eu fui criar meus filhos, eu limpei. Você limpou para criar? Sim, eu vou bater de cordão de ferro, vou dar uns tapas. E até hoje, se precisar, dou também. Uns tapas, precisa. E ela criou 6 filhos, né? Criou 6 filhos. Então ela tem as desculpas dela, e o que mais me fica assim, uma vez uma senhora, negra, retinta, magra, alta, passou com uma cesta assim no braço, com um pano bem branquinho, ela era muito limpa, vendendo doces.
Minha mãe já botou ela para dentro de casa e já deu comida para ela e uma série de coisas. Ela quis dar doce, minha mãe não deixava. Não. O seu doce é para você vender. Minha mãe era assim muito preocupada com as pessoas que sabe, vive daquele trabalho, muito justa. Vive daquele trabalho, tudo bem. Descobriu depois que ela era tuberculosa. Teve que ficar num quartinho separado, na Santa Casa, antigamente, tinha muita tuberculose ainda, e ela vomitando sangue e tudo mais. Olha, Kleber, a minha mãe ia lá, buscava a roupa dela, lavava. Sabendo que ela estava vomitando sangue, tuberculose... Ela só tinha minha mãe para visitar. Aí a minha mãe fazia comida, um doce gostoso, qualquer coisa gostosa para levar para ela. Você precisa se alimentar direito. Então, às vezes, a gente comia arroz e feijão. Mas a mistura tem que ficar para quem está doente. Olha, a vida era complicada, era difícil, não era fácil assim, não tinha cesta. Gente, que referência de amor, básica, não, que exemplo de ética. Acho que eu sei de onde vem tanto esse princípio ético seu. Foi dela. De amor, né, mesmo ao ser humano, que chega às vezes assim, às vezes eu fico muito bravo com o ser humano, que eu falo, pensa um pouco aí, vê se pensa. Né? Eu sou meio... exigente com essas coisas, sabe, Cléber? Não, eu sei, falo, mas você foi criada para isso, você foi moldada para ser justa. Você não é aquela palavra, você é muita ação, pelo que você está me passando. Sim, eu sou rápida, assim. Eu sou meio lenta, às vezes, assim, as pessoas falam as coisas, demora a ficha um pouco para cair, sabe? Que eu falo, tá bom, né? Faço assim, sorvetão, né? Aquelas coisas. Mas, assim... eu sou muito ágil nas coisas, assim, para andar. Eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, sabe? Mas eu queria que você mandasse um recado para tua mãe. Eu acho que ela está querendo te ouvir. Fala para ela o que você sente. Eu sonho com ela quase todas as noites. Fala para ela alguma coisa que você sente por ela. Fala, mãe, uma admiração muito grande por você ter sido essa pessoa que não pensou em você, se esqueceu de você. Você sofreu muito, você se esqueceu de você, né? E isso eu não te perdoo muito. E você pensou muito nas pessoas, muito, mas sofreu demais e a gente te vendo sofrer, sofria junto. Perfeito. E se o Luiz, se você pudesse falar, pai, quantas vezes eu te vi chegar... Pra que sumir desse jeito, pai? Mas era legal, de vez em quando dava aqueles, né, chegava com aquele carrão bonito, seus pais eram ricos, eram donos de São Carlos, e seus 6 filhos passando fome com a tua mulher, seu Luiz... Mas esteja em bom lugar, porque era uma pessoa assim, só era uma pessoa, um bom vivan. Um bom vivan. Mas ele era uma pessoa boa também. Exato. Dava tudo que tinha também. Ele distribuía também. É verdade, ao mesmo tempo que você exerce a sinceridade, você também é flexível no perdão. Olha só, que interessante, né? Há uma personalidade diferente, bonita. 5 irmãos, Lázara, Irenita, isso. Antônio, Alcides e João. Como que eles estão? Eles estão super bem, né? A minha irmã mais velha, a Lázara, talvez sinta um pouco mais a falta da minha mãe, com o meu irmão mais novo, o João. Até estive falando, eu estou feliz, assim, eu não tenho problema em relação, eu fiz tudo o que eu podia por ela. Tá. Porque nós cuidamos dela mesmo, assim. Muito. Eu fazia assim, eu tentava adivinhar o pensamento dela. De criança, eu cheguei a ganhar uma bala. E essa bala veio escondida, eu morrendo de vontade de chupar. Mas era da minha mãe. Olha. Então, eu estou tranquila, assim, em relação... O que eu pude, eu fiz por ela também, para ajudar ela a ajudar as pessoas. Agora, e para os seus irmãos? Qual é o recado, qual é a mensagem, qual é o que você sente? Olha, meus irmãos, eles têm que ficar bem, porque cada um fez a sua parte com a minha mãe, todos foram presentes, fizeram alguma coisa, não deixaram ela na mão, porque todo mundo entendeu que a missão dela aqui realmente era ajudar pessoas, independente de se a gente fosse sofrer ou não, né? Se a gente fosse ficar sem comida, esse tipo de coisa. Ficar totalmente sem comida a gente não ficava, mas ela dividia bastante. São Carlos inteiro, que naquela época passava na casa dela, gente rica, gente pobre. Eles moravam onde? Em que altura? Minha mãe mudou demais essa cidade. Demais, ela né? mudou em 22 cidades. 22. Só de cidade. Nossa. E voltava para São Carlos. Ela mudava e voltava. Mudava e voltava. Porque ela sentia paixão por São Carlos, apesar de ser de 100.
Tá. De Água Doce, mas ela era muito apaixonada por São Carlos. Por São Carlos. É. Você trabalhou de dia, estudou à noite? Só, a vida toda? Só isso, a vida toda. A vida toda? A vida toda. E você... Só o primário não tinha como. Não, o primário, não tinha primário, não tem, né? Primário à noite, eu não sei hoje como é que tá. Mas não tinha primário à noite, porque senão acho que desde o primário. Na adolescência ela também fez parte de teatro, além, Não, de lógico, criança. De criança, exatamente. E depois lá na igreja São Sebastião. E ela cantava, só que ela cantava em italiano, só que ela não sabia italiano. Mas ela ouvia uma senhora que cantava, a avó Ida, que cantava em italiano, e a avó Ida, ela pegava e escrevia como a avó Ida falava, para ela falar e cantar e tudo mais. Vamos lá então, me conta essa história. Pois é, eu adorava, assim, sempre gostei de música italiana, ouvia na casa das pessoas e tudo mais, sempre gostei muito ainda bem que eu tive o prazer de morar na Itália. Você morou? Morei. Conta um pouquinho, onde você morou? Morei em Bolonha, São Lázaro. O que é morar na Itália para você? Minha paixão. Por quê? Eu amo O que você viu lá? O que você descobriu lá? Além dos bomboloni, que me deixaram bem desse tamanho assim, gorda, mas tudo é muito lindo e principalmente a educação do povo. É mesmo? Pelo menos na época que eu fui, né? As pessoas... porque lá você não tinha que pagar o ônibus. Você comprava antes numa banquinha, Berlusconi, tá cheio de banquinha lá, e aí você comprava... Mas você não precisava picar lá na maquininha deles. Você não era obrigado. Você picava o seu bilhete ali porque você sabia que você tinha que ajudar o governo para poder, sabe... Então as pessoas lá têm vergonha na cara. Se fizer um negócio desse, ninguém vai pagar. Lá não tem ninguém te olhando. Você entrava numa banca e pagava se queria. Comprava os bilhetinhos. Sim. E entrava no ônibus, ia lá e picava o bilhete. O teu cartão. Se não picasse, você ficaria na vantagem. Como você era muito honesta, todos muito honestos, iam lá e faziam a sua vez. E os italianos são muito honestos nisso. E eu fiquei assim... A lei para todo mundo é igual, para estrangeiro, para pobre, para rico, era. Não sei como é que está hoje. Então aquilo me encantou. Eu falei, eu posso viver em paz, eu não vou ficar irritada, nervosa de ver que um não é ético, o outro é ladrão. Não vou ver isso. Tá, mas vamos brincar então. lá naquele tempo em que você ouvia a avó Ida cantar... Verdade. Que música que você lembra? Olha, eu lembro El Mondo. Como que é El Mondo? Mondo, soltanto quanto eu te guardo. Né? É isso aí. Mas o que o pessoal gostava mesmo, eu não lembro o título dela, e eu falava Ti amo qui, né? Eu cantava como ela cantava e eu escrevia. Tá. Siamo qui. Ti amo qui. Mas na época eu cantava Ti amo qui, dois sole, como se fossem dois sóis. Era o que eu entendia. Sim. Tudo errado. Tá. Mas, né? Mas o povo gostava. Adorava? Sim, era da Igreja São Sebastião, a gente arrecadava bastante verba para a Igreja São Sebastião, ganhava lá, o teatro ia para São Paulo, disputar com outros teatros, ganhava, ia para o teatro aqui de São Carlos, tinha assim peças direto, às vezes a gente fazia 3 vezes no dia, tudo pagavam, e a Igreja São Sebastião ficava cada dia mais bonita, pintava e não sei o que e tal. Escuta, mas o São Carlos era muito diferente naquela época. Muito diferente. Em muita coisa? Muita coisa. Olha, o seu Monteiro tinha uma carroça. Com aquela carroça assim, caindo aos pedaços, aquelas rodas enormes, sabe? Mas caindo aos pedaços. E um dia ele deixou ali, no quintal, sempre quintal grande. E eu falei, seu Monteiro, me presta a carroça. Ele falou, você não sabe dirigir burro, né, tal. Eu falei, eu sei dirigir. Sim, não era burro, era um cavalo. Ele falou, pode ir. Saí com a carroça, sem minha mãe ver, lógico. Peguei um monte de criança, desci na Avenida São Carlos, para você ter uma ideia como era São Carlos, tá? Por isso que eu estou te contando esse casinho. Descendo a carroça... Lotado de criança, e eu... Vamos lá, cavalo. Soltei a rédea... E o cavalo... E a carroça com aquela roda enorme, era o perigo. Era paralelepípedo. O bonde ainda tinha, sabe, ainda andava, tinha acabado de sair, mas tinha os trilhos do bonde. E eu fui até o Mercadão. Com a carroça disparada. Sim, e voltei.
numa boa. Para você ver a diferença que era São Carlos, na minha época de criança, ela cresceu demais. Ela cresceu sem planejamento. Tá tudo errado. Tem muito carro, é muita poluição, é muita gente com carro, sabe? Sei lá, não aprendem a dirigir direito. É fila única, que parece fila indiana. Quer dizer, é um negócio que você começa a ficar irritado. Você fala, o Sérgio está certo. O Sérgio tem que andar a pé. Ele gosta de andar a pé. Agora, me fala uma coisa, você tem sonhos? Eu sonho toda noite, eu acho. Qual? Fala mas um sonho de alguma coisa? É? Acho que eu tive tudo já que eu poderia ter, viu? Deus foi generoso mas comigo. Se Deus chegasse agora para você e falasse assim, Sete, minha querida filha, eu tenho aí um desejo que eu gostaria de realizar em homenagem à sua vida. Me peça um único desejo que eu vou fazer que seja concretizado. Qual seria, hein? Seria assim, olha, me deixa no meio do mato para eu cuidar das florestas, porque isso aqui é um mito, né? Não estão cuidando das florestas. Não, né? Não, é só um mito. Espero que sirva para as escolas isso, o Curupira. E vai servir. O Curupira, que eu acabei até... Então eu gostaria de ficar numa floresta. No meio das árvores. Só que eu sou uma ambientalista meio medrosa. Tenho medo de cobra, tenho medo de aranha, tenho medo de escorpião. Não poderia ter, né? Não tem problema. Para poder ficar no meio do mato. Agora, o que vem? Agora, olha, a escritora, aqui, olha, alguém vai ter alguma dúvida em relação ao nome, né? Porque, olha, a gente está falando de Nicete Campos e aqui está outro nome. Tá, Anita Semirro. Então, pelo seguinte, para plantas medicinais, eu deixei... Vamos explicar melhor, porque, né? Então, assim, deixa gente, eu só mostrar aqui, eu fiquei com um monte de nome. Essa aqui é mais uma obra dela, para quem não sabe. É só que esse é e-book, viu? Tá vendo? Olha aqui, ó, 1 e 2, né? E essas duas aqui, ela vai explicar o porquê de nomes diferentes em obras diferentes, né? Pode confundir. Explica pra gente, no caso do Curupira... Primeiro, esse Aprendendo com a Mãe Terra, Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares, eu lancei em 2006. Tá. Livro mesmo, ficou lindo, fiz pesquisa 2 anos, foi passado pelo pessoal de Botucatu, a parte científica. Tá. Me deu um trabalho, porque a preocupação que eu estou mexendo com plantas. Tá. Né? Eu não sou médica, sim. Eu não posso... Eu fiz uma pesquisa e precisei do aval deles. Tá. Me deram o aval, nem sei se foi até assessor de FAPESP. Sim. E eu tive essa graça também deles, né, ter conseguido isso. Tá. E plantas medicinais, aromáticas e condimentares, o Aprendendo com a Mãe Terra, eu ainda quero que ele perdure muito. Só que ele está em e-book. Tá. Agora tem essa moda, e-book. Eu não entendo nada dessas máquinas novas aí, mas falaram para mim, é e-book. Minha filha fez para mim, e-book. Tá. Então é vendido lá, e-book, isso daqui. Não... Isso aqui eu fiz só para mostrar para vocês. Mas o que contém no Aprendendo com a Mãe Terra? Tem 50 plantas medicinais. 50 plantas medicinais. Nossa, que riqueza. É muito rico essa obra. Essa obra aqui, ela me levou assim, muito tempo. Olha, manipulação das plantas medicinais. Olha, tem uns conteúdos aqui que eu acho que dá para a gente ficar... A couve, no caso, ó, coincidentemente abrindo a couve aqui, que eu gosto de couve. A couve tem várias aplicações, né, uso interno, externo, como o que a gente faz. Quer que eu te dê uma receitinha para bêbado? Gente, vocês querem anotar a receita da Nicete Campos aí? Porque para bêbado eu estou brincando, né? Mas ela tem aqui várias coisas mostrando o alecrim, várias... A couve, erva de Santa Maria, que é tão conhecida, a erva de Santa Maria. Olha, uma obra maravilhosa, eu gostei muito. Eu acho que vai ajudar muita gente a entender um pouquinho mais sobre a natureza. Ele é vendido até hoje, né, o Aprendendo com a Mãe Terra, Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares, ele está em e-book. Mas ainda, como eu era da editora Arte e Ciência, ficou muito livro por aí, por esse Brasil afora, e nem sei se fora também. E porque eu perdi o contato com... Né? É complicado escrever nesse país, é complicado, né? Eu não vou entrar, eu não gosto muito, eu tenho medo de não usar de ética, né? Porque agora que eu fico brava eu falo como é que as coisas funcionam. Exato. Mas é problemático pra gente. Então ele está em e-book, minha filha fez para mim, está lá colocado. Quem quiser, clica lá, e-book Nicete Campos. Eu uso Nicete Campos para plantas medicinais. E uso Anita Semirro para
porque esse é o primeiro de uma série Tá. de mitos que nós temos brasileiros. Então, mas esse mitos, a gente está falando assim, ó, olhos gateados, verdes, fluorescentes, cabelos esvoaçantes, cor de fogo. Tá aqui a foto dele. Tá aqui ele, ó. E foi essa, inclusive essa ilustração foi feita por uma artista são-carlense, que ela vai citar o nome. Olha só, tem gente boa na parada aí, viu? Sim. Quem fez essa ilustração tão linda? Olha, esse é um artista plástico, Sérgio Almeida. Sim. Um amigo que eu conheci pela internet e que ele não... E por internet, ele pegou mais ou menos o que eu queria do Curupira. Ele sabia, eu falei que eu gostava muito de Monet. Olha, tem um detalhe de Monet aqui. Aí ele me faz uma coisa linda, né? E eu sou muito agradecida ao Sérgio Almeida por ter, assim, olha, gratuitamente ele fez. Olha aqui, e aqui tem aqui também aí tem o CD. O CD, né, do mesmo livro, quer dizer, é algo fantástico, acho que vai dar, eu entendo que isso aqui enriquece muito a literatura brasileira, ou não? Sim, sim, porque nós temos 3 artes aqui numa só, né? Tem a literatura em si, tem a capa de um artista plástico, que é lápis de cor, tá? Não é lápis de cor isso aqui. E o CD é de um artista, um compositor e pianista, Arthur, que ele é conhecido, a crítica internacional citou o nome dele dentre os 6 maiores do mundo de todos os tempos. Ele está ali com Zifra, Liszt, sabe? E ele fez um poema sinfônico, isso é para orquestra. E eu atazanei como de criança, Kleber. Eu quero, os dois eu atazanei. Eu quero porque eu quero, o Sérgio me dá o meu desenho, e Arthur, eu quero o CD, vai gravar. Poema sinfônico, olha que proposta maravilhosa, poema sinfônico. E ele gravou num piano para poder me ajudar. Que lindo. Mas a bem da verdade teria que ser uma orquestra. Tem 11 minutos de música, que é aquela música... Aquela coisa do Curupira, sabe? O povo entrando na floresta. Curupira é bravo. Ele é bravo, né? Ele é bravo. Ele vai aprontar. Ele vai aprontar. Vai aprontar. E nesse livro a gente vai saber o que ele vai aprontar. Vai saber o que ele vai aprontar. Olha lá, hein, gente, ó. E aí, ao som dessa lindo, música... Ó. Muito bom, hein? Olha que dica de literatura que a gente está dando aqui na nossa entrevista. Então, são 3... achei uma obra de arte, né? Me perdoem, por isso aqui parece filho, gente. O último sempre é aquela coisa. Mas uma obra de arte. Tem um artista plástico aqui, o Sérgio Almeida. Tem o compositor e pianista Arthur. E tem eu. Tem, tá tudo, olha, é o trio Parada Dura. Mas, na verdade, ela falou de esse é o último filho. Não, mas ela, da obra que virão, né, das inúmeras obras, que ela já tem 5 obras que ela pôde escrever, ela, então, se casou-se 2 vezes. E teve a felicidade de ter 3 filhos. E esses 3 meninos ela fala, mas a gente sente que ela tem um quê muito especial por esses filhos, hein? Vamos lá. A Paula, o Maurício e o Felipe. Agora eu vou pedir a ela que se explique um pouquinho melhor a respeito do que ela sente por esses meninos. E essa menina. A gente é assim, né? Toda mãe é coruja, né? Eu não sou muito coruja, não. Eu sei ver os defeitos dos meus filhos também. Eu também criei da ética e não acho que eles são mais inteligentes, nem menos inteligentes. Eles têm que fazer jus ao que eles aprenderam. A minha filha, sempre muito estudiosa, desde pequena, ela veio estudar aqui na USP e acabou fazendo a Paula. Hoje, respeitosamente, doutora Paula. Hoje ela é vice-diretora lá da Universidade do ABC, lá em São Paulo, Universidade Federal. E ela estudou aqui na USP. A USP foi maravilhosa, né? Ela fez físico-química depois. Perfeito. E o marido dela, o Hugo, que ela conheceu aqui, químico também. O meu filho fez USP em Ribeirão Preto. O Maurício. Maurício, ele é farmacêutico bioquímico e é professor da UNB em toxicologia. Se especializou em toxicologia. Interessante. Então, quando tem problemas assim toxicológicos de qualquer um deles, seja por envenenamento, qualquer coisa, ele tem também coordenador. Os dois, por incrível que pareça, presidem uma diretoria de ética. Olha, que bonito.
Influência da mãe? Sim, eu vim fazer os 2 cursos aqui com o Carlos Goldenberg também de ética, para ver a ética da maneira que ele ensina aí. Tenho um apreço muito grande pelo professor Goldenberg, que eu chamo de Aspásio. Enfim, e o Felipe, ele foi fazer História em Assis, mas não quis seguir a carreira acadêmica, não. Tá. Ele quis casar, ir lá para BH. Foi para BH. Foi para BH. E casou, tá lá, ainda não tem filhos, nada. Só a Paula tem dois filhos, a Thaís e o João. A Thaís e o João. Agora, para a Thaís e para o João, que são seus netos queridos atuais, e para os futuros que virão, eu gostaria que você deixasse uma mensagem de carinho, amor, de tudo aquilo que está em você, que você gostaria que perpetuasse, continuasse, multiplicasse. Fala para eles, olha aí, netos queridos Thaís e João e os demais que chegarão. E todas as crianças também, Qual que é o conselho para as crianças? Olha, eu sei que o mundo está muito difícil hoje, os pais, né, de quando a mãe saiu para trabalhar, é que a coisa começou a desgringolar. As crianças passaram a ser criadas por pessoas que talvez não tinham muita educação. Eu não sei o que acontece, Kleber. E o meu desejo é que eles possam ter respeito por tudo que está à volta. Ele não manda na natureza, ele não é dono da natureza. Ele faz parte da natureza. Então, a educação, respeitar o próximo, né? Os seus direitos vão até onde o do outro começa. Vamos, então, criançada, né? Netos e quem estiver assistindo de crianças, respeitar mais as pessoas, a natureza, né? Os professores, respeitar as pessoas, tentar dividir o que você tem, o seu lanchinho aí. Hoje não precisa mais, eu acho, hein, Kleber? Tem uns recados que acho que hoje meu não servem mais. Eu levava lanche, e a lancheira era pequenininha assim, olha, e um pãozinho assim. Tinha uma menininha lá sentada, não tinha nada para comer. Mas óbvio que eu ia dividir meu lanche e levar metade para ela. Vamos dividir, né? Vamos aprender a ter as coisas, somar, cuidar das coisas, né? Dos patrimônios, de tudo, das coisas da gente, das pessoas. Tem que respeitar tudo. Vamos somar, multiplicar. Por último, e mais importante, dividir. Dividir, olha que bonito. Agora trabalhou bastante, ela foi aprender a ser enfermeira cuidando, voluntária, de feridas de pessoas abandonadas por as ruas da vida. E ela foi trabalhar na Santa Casa, onde ela ficou lá. Olha, me ensina aí, me ensina a curar feridas. E ela foi curar feridas de pessoas, alfabetizou adultos na Fazenda Canchim, depois se tornou, lógico, fez enfermagem, jornalismo, letras, sociologia, um pouquinho letras. Ela gosta muito de educação também. Essa vida foi assim mesmo? Foi. Minha avó era uma educadora nata. Minha mãe também... minha avó ensinou a dividir também. Vamos respeitar as árvores, porque elas dão comida pra gente. E depois que todo mundo, que tiver bastante, tiver madurinho, o trigo tá bom, vamos fazer o arroz, vamos fazer o feijão, colher tal, o amendoim e tal. Ia pra Olímpia, comprava os saquinhos pardos lá e todo mundo na cerca esperando a gente ajudando, enchendo o saquinho e dividindo com as pessoas. Aí minha mãe vem com essa coisa de dividir também. Hoje está muito difícil você abrir uma porta para ir lá dar alguma coisa para a pessoa, porque a gente tem medo de ser violentado, assaltado, uma série de coisas. Tá ficando triste. Né? Então, mas eu aprendi uma coisa com o Betinho, estou fazendo sociologia e vou sempre lembrar Betinho. Ele disse ainda antes de morrer, ele contraiu o AIDS por transfusão de sangue, mas ele chegou a falar na TV Globo, foi a última aparição dele. Faça até onde os seus olhos alcancem, não mais que isso. Não dê dinheiro para entidades, não faça coisas que você não enxerga, porque o que tem de gente hoje que não presta, aquilo me alertou um pouco e eu fiquei mais esperta, viu, Kleber? Então eu não posso seguir esse caminho que a minha avó e minha mãe seguiram, porque são novos tempos.
Então, o que eu vou dividir? Eu vou dividir, eu não tenho sabedoria nenhuma, mas eu vou dividir um pouco o que eu tenho com as pessoas de educação. Eu insisto na educação, eu quero ensinar, eu quero falar sobre a educação, eu quero falar sobre o meio ambiente, eu quero falar sobre a ética, né? E tentar resgatar um pouco as pessoas. Que interessante dessa fase ruim que nós estamos tendo. A vida da gente é como uma roda gigante. Você imagina aquelas... onde ficam as pessoas, os bancos, né, da roda gigante? Ela gira, nos parques as pessoas veem isso, né? Ela para a pessoa descer aqui embaixo. Depois ela sobe um pouquinho, para aquele que está lá em cima poder olhar a cidade e tal. Dá um medo essa roda gigante, mas um medo terrível, eu morro de medo dela. Ela vai subindo, chega no ápice. Depois ela faz isso aqui, ela vai descendo. Então nós estamos em movimento constante, assim como a roda gigante. A hora que você chega aqui, você desce da cadeirinha. Você quer passear de novo? Você pode, você vai ter que comprar outro ingresso para passear, para dar mais uma volta. Você quer passear de novo? Você vai comprar outro ingresso. Do contrário, você deu sua volta completa. É cíclica a coisa e eu acho que nós estamos, eu acredito, demora um tempo ainda, saindo desse labirinto, desse poço fundo e escuro, sabe? E talvez, eu penso que mais uns 50 anos, não vou estar aqui para ver, mas acredito nisso, isso para mim é bom, eu acho que volta a ter uma melhora significativa do ser humano, do posicionamento dele, da relação dele com as outras pessoas, com a natureza. Entendi. Dele saber que ele faz parte de um contexto, ele não é sozinho. Entendo. Sabe, o egoísmo, o egocentrismo, aquela coisa que não está com nada, Kleber. Não. Nós temos que abrir o círculo, sabe? E como uma roda gigante. A hora que chegar a hora da gente descer, a gente desce satisfeito. Oh, viu? Toda a cidade lá de cima, tá tudo certo. Você é muito sensível? Uma pessoa? Muito sensível. Muito? Muito sensível. Principalmente se eu vejo coisas assim, com esse negócio de internet, assim, tudo. Coisas assim, judiário de animal. Tá. E aparece a foto. Eu choro. Você chora eu choro. naquele momento. Eu choro à toa, assim, sabe? Mas não acho que seja à toa, mas eu poderia olhar aquilo assim e ficar... Eu choro muito. É mesmo. Eu não aguento ver árvore sendo cortada. Eu falo, ela tem sensibilidade. Os cientistas já comprovaram que a árvore sente. É diferente do animal. Tá. O vegetal é diferente do animal, mas ele sente também. Já fizeram testes. Entendo. Entende? Então não é para criança sair com pau, madeira, batendo nas flores, nas plantas e quebrando tudo. Respeitem as coisas das pessoas, da sua casa em primeiro lugar, depois, na hora que você sai das pessoas, respeite a natureza, ame a natureza. Eu ensino meus netos a beijar a árvore quando vem em São Carlos. Que legal. Vamos ver a árvore lá? Eles já vão direto dar um beijo, nunca arrancar uma folha. A vovó está sempre ali, ó, ensinando também. Dos princípios. Queria poder estar na época da minha avó, que dava para mostrar mais, né? A galinha, o pintinho, porque vai judiar. Tem gente que pega, adora, sabe fazer o quê? A galinha acaba de ter os pintinhos dela e adora pegar aqueles pintinhos. Ela fica desesperada, ela não entende. O cérebro dela é do tamanho de um feijão. Ela não entende. Ela pensa que vai estar roubando o filhinho dela. Deixa em paz a galinha com os pintinhos. É tanta coisa, Kleber. Sei lá. Teria que... A educação tem que ser continuada, sabe? Porque senão... Não adianta eu vir dar palestra hoje, daqui a um mês. Ela tem que ser continuada, a educação. Tem que continuar. Sempre. Não pode parar. Sempre. Sabe, você tem que estar falando, está sendo gente. Ó, você tem que ter ética, você não pode roubar, você não pode matar, você não pode... Todos os dias você tem que falar, é a mesma coisa que escovar dente, educação. Vai escovar os dentes, todo dia você tem que escovar dente. Todo dia você tem que comer, vai escovar os dentes e tal. A educação é igual. Todo dia tem que se ensinar. Todos os dias. É uma coisa, assim, desgastante. Agora, cabe aos pais. Os pais estão trocando de papéis com os professores. Acho que os professores são obrigados a falar, tua unha está suja. Gente que tem de bichinho embaixo das unhas, sabe? Que vocês ficam roendo, enfiando, mandando para a barriga e tal.
é uma coisa impressionante. Quer dizer, é em casa que ensina isso. Tá certo. Né? Lavar, tomar banho direitinho, lavar as mãos antes de comer, é em casa. Então é contínuo isso. Aí na escola te ensina matemática, te ensina a fazer continha lá, te ensina português, entendeu? Vamos saber os papéis. Também as pessoas estão sem saber os papéis que estão... Estou fazendo o que aqui? Quem eu sou? Para onde eu vou? Sabe? Ninguém sabe nada. Questiona, mas procura gente que possa te responder alguma coisa. Aprenda alguma coisa. Principalmente, preste atenção. Se você prestar atenção em tudo à sua volta, mas é garantido que você aprende, hein? Não tem como, né? Não tem como, você aprende. Aprende muito, como nós aprendemos com ela. Aprendemos que a vida pode ser dividida e na sua plenitude. Aprendemos que uma criança que nasceu, que cresceu vendo os princípios da querida mãe, da avó, de pessoas que ensinaram ela pelo toque, pela palavra, pela ação, humanizou. Fez uma pessoa crescer entendendo que tudo pode ser melhorado e que o princípio da vida passa por coisas bem simples que a gente tem que aprender a observar. Eu tive a felicidade de entrevistar uma pessoa sensível, uma pessoa do bem, uma pessoa que eu gostaria de aplaudir de pé. Eu tive a felicidade de entrevistar Nissete Campos. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Acabamos de apresentar Programa Nossa Gente.